Olá! Sabemos que somos justificados pela fé. E as obras são indispensáveis para a salvação. Como diz Tiago 2,17. Agora, se a fé é dada por Deus, e Deus escolhe a quem Ele quer dar, de acordo com a sua divina vontade, será que a doutrina calvinista da predestinação não tem base bíblica para isso? Como entender? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Este que é o programa de perguntas e respostas bíblicas. Já estamos conectados com o Brasil e o mundo através da internet por todo o nosso planeta e a TV Novo Tempo aqui em todos os lugares do nosso país. Sejam muito bem-vindos. Se você tem uma dúvida bíblica, se você tem um questionamento, manda que nós vamos colocar ou te dar a resposta baseando-se na Bíblia. Mas quem está na mira da verdade para responder baseando-se na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito? Que bom que estamos em mais um programa Na Mira da Verdade. Que bom ter você, amigo telespectador, conosco. Esperamos que mais uma vez as suas perguntas sejam respondidas. Se elas não forem, a culpa é do Tito, ok? Não tem nada a ver comigo. Que Deus te abençoe. Vai ser uma honra ter a sua companhia em mais um Na Mira da Verdade. Você sabe que o pessoal já reclama muito, né, professor? O pessoal fala, já estou mandando as minhas perguntas há 1 ano e não foi atendida. Não desista, não desista. Continue mandando sua pergunta, a qualquer momento ela vai ser pescada. Entendeu? São muitas e muitas perguntas que chegam aqui pra gente e tem vários mecanismos para você mandar sua pergunta. Pode ser pelo SMS que eu recebo aqui na hora, já vou te falar como que você faz para mandar a sua pergunta. Pode ser através do nosso Instagram, através do nosso Facebook. Então tem diversas formas para você mandar a sua pergunta. Já eu falo para você como que você faz para mandar a sua pergunta para o programa, tá? Bom, nós abrimos hoje falando de um assunto interessante. E essa pergunta foi disponibilizada no nosso Instagram. Quem mandou foi o Lucas. E olha só como ele pergunta, professor. Sou católico e gosto muito do programa. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação aqui com a gente, pela sua audiência. Eu aceito a crença de que a justificação é apenas pela fé, sendo as obras indispensáveis para a salvação, no sentido de que a fé sem obras é morta, como diz Tiago 2,17. Todavia sabemos que a fé é um dom de Deus, ou seja, Ele concede a quem Ele quiser de acordo com a sua divina vontade. Sendo assim, não estaria a doutrina calvinista da eleição incondicional, também chamada de predestinação, correta? Olha aí, professor. Como é que fica essa questão da doutrina calvinista, uma vez que Deus escolhe o dom ou a fé para dar para quem Ele bem entende? Não seria uma eleição incondicional? É uma excelente pergunta, Tito, do nosso irmão católico. Muito obrigado, meu irmão, por acompanhar o nosso programa. Quero lhe ajudar nisso. Primeira coisa, temos que estabelecer alguns pressupostos bíblicos, né? Esse é um assunto muito amplo, tá? Motivo de muitos debates no meio cristão há muitos séculos. Então eu vou tentar ser o mais breve possível para lhe ajudar a ter algumas linhas gerais e você continuar estudando esse assunto conosco e também nos seus estudos pessoais, tá? Alguns pressupostos. Primeiramente, a graça não é irresistível na Bíblia. Segundo, a salvação é disponibilizada a todos, mesmo que nem todos a recebam, ok? E terceiro, a Bíblia ensina que a salvação é assegurada
e não garantida, porque ela adverte contra a possibilidade da apostasia. Então vamos lá. Primeiro lugar, Deus não escolhe algumas pessoas para dar fé a elas e outras para torná-las rebeldes. Tá? Se Deus o fizesse isso, Deus seria um psicopata, né? Ou seja, ele estaria predestinando o indivíduo a fazer algo que ele odeia, que é o pecado e que é o mal. Né? Alguns alegam que Deus é soberano. Não, a soberania de Deus não é uma desculpa para ele pecar. Okay? Então eu já vi alguns calvinistas extremistas, não estou falando de todos, tá? Mas tem uma linha calvinista que é rígida, que é extremista, que não sabe diferenciar contradição lógica de paradoxo. Então eles dizem que é um paradoxo, né, que Deus predestine alguém a fazer o mal. Não, isso não é um paradoxo, isso é uma contradição lógica que faz até mal para a saúde mental. Então é diferente paradoxo de contradição lógica. Tá? Então, em primeiro lugar, a salvação, ela é oferecida a todos. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira. Alguns chegam a acrescentar, Deus amou os predestinados. Não, a palavra mundo engloba todos os seres humanos. E ali em João 3,16 não há o propósito de dizer que Deus deu a salvação para alguns predestinados e outros não. Tá? Ali está dizendo que o oferecimento da salvação é universal. Não estou pregando o universalismo, né? Que ensina que no fim das contas todo mundo vai ser salvo, não é isso. Se fosse verdade o universalismo, não existiria, por exemplo, o lago de fogo que vai ser aceso após o milênio para castigar e depois destruir os ímpios. Mas a salvação é oferecida de forma universal. Então, se ela é oferecida de forma universal, e se em 1 Timóteo 2,4 é dito, por exemplo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então isso significa que a fé, ela é oferecida a todo ser humano. É? Óbvio que alguns não vão permitir que o Espírito conduza. Né? Romanos 2,4 diz que o Espírito conduz ao arrependimento, não que ele obriga. Tá? Então todo ser humano tem o chamado senso do indivíduo. Ele tem como saber algo a respeito de Deus e permitir que o Espírito Santo desperte nele uma resposta inicial a esta fé, a esta graça. Então, esse é o primeiro ponto. A fé não é dada a uns poucos, porque a salvação é oferecida de forma universal. Segundo pressuposto, a graça não é irresistível. Tá? Esse ensino de que a graça é irresistível não tem nenhuma base bíblica para isso. Por quê? Entre os textos, eu vou pegar o que para mim é o principal, 2 Coríntios 6, 1 e 2. Olha o que diz aqui. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, Paulo está falando aqui, em nome dos apóstolos e pregadores, né? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Veja, querido irmão, se é possível receber em vão a graça de Deus, ela é resistível ou ela é irresistível? Ela é resistível, não tem como concluir de outra forma, a não ser que a pessoa manipule ao extremo o texto. Mas se o próprio Paulo adverte, ele exorta a não recebermos a graça em vão, isso quer dizer que se eu posso receber a graça e torná-la vã, então ela não é irresistível. Ok? Então, essa graça irresistível não é bíblica. E tem que ser assim porque Deus é amor. E o amor não se impõe, o amor conquista. Tá? Então esse é o segundo pressuposto, a graça não é irresistível. E terceiro pressuposto, o fato de a Bíblia ensinar a possibilidade da apostasia demonstra que realmente a doutrina calvinista da dupla predestinação e da graça irresistível ela não tem base bíblica nenhuma. Tá? 1 Coríntios 9, 27. Olha o que Paulo diz. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se Paulo diz que havia possibilidade de ele ser desqualificado, isso mostra duas coisas. Que a graça não é irresistível
que Deus dá liberdade ao ser humano de resistir a esta graça. E segundo, né, não existe a chamada dupla predestinação. Ou melhor, a salvação ela é assegurada e não garantida. Então Deus assegura a salvação, mas há uma condição para ela permanecer. Mateus, e com esse texto eu finalizo, Mateus 21, na verdade Lucas 21, 19. Diz o seguinte: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então você percebe? A graça é disponibilizada a todos, a graça não é irresistível, é possível cometer a apostasia, e não adianta dizer, esse que se apostatou é porque não foi predestinado. Conversa furada. O próprio Paulo diz que ele poderia ser desqualificado se ele não pregasse o evangelho. Ok? E quarto, a Bíblia ensina que a salvação é sim assegurada, porém ela não é garantida porque há uma condição para continuar com ela, que é o quê? Perseverar, é permanecer em Jesus. Ok? Então, muito boa a sua pergunta. Eu sei, há muitos irmãos calvinistas sinceros, tá? Que não fazem parte do calvinismo extremado, né? E até no extremado há pessoas sinceras também, é óbvio. Mas, se nós fizermos uma análise mais detida do texto bíblico, não há como nós apoiarmos a doutrina da graça irresistível e muito menos da dupla predestinação. Muito bem, o programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar então as suas perguntas por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora. Você pode usar o Facebook, namiradaverdade.nt. Pode usar também o Instagram, @namiradaverdade, para mandar as suas perguntas, tá bom? Olha, já que nós falamos sobre esse assunto aí, que abrimos o programa, já chegou pergunta aqui baseada nisso também. O Felipe, ele diz o seguinte: se a predestinação calvinista não é bíblica, então como é que se interpreta o texto de Romanos que fala que amei a Jacó, porém aborreci a Esaú? E também o texto de Efésios 1:5. Efésios 1:5 diz o seguinte: ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Como que a gente interpreta esses textos, então, de Romanos, Efésios e outros que tem, dando a ideia de que Deus escolheu para sermos salvos? Como é que é isso? Veja que interessante, em Romanos 11, quando nós analisamos Romanos 11 com o próprio contexto do Gênesis, né? Onde está a história de Jacó e Esaú. Deus não predestinou Jacó para a salvação e Esaú para a perdição. O que Deus predestinou foi diferentes funções para ambos. Olha como isso é diferente. Jacó foi eleito por Deus, designado por Deus, para através dele e dos seus descendentes, Deus abençoar todas as famílias da terra com o conhecimento do verdadeiro Deus. Só que isso não significa que Deus amaldiçoou Esaú, porque no próprio texto de Gênesis diz que Deus abençoou-o e Deus iria abençoá-lo. Então ali nós podemos dizer que é uma diferença entre função. Deus chamou Jacó para uma função e não chamou Esaú para aquela função. Mas isso não exclui Esaú da salvação. Ok? Então Romanos 11 fala de um aspecto funcional e não de excluir alguém da salvação. Então isso é importante. E se você ler todo o capítulo 11 de Romanos, você vai ver que, por exemplo, quando Deus fala de vasos para a honra e para a desonra que Ele criou, no contexto, né, esses vasos se tornam de desonra porque eles mesmos se rebelaram contra Deus. Ok? Então esse é o contexto. Agora, Efésios 1:5, olha que interessante, a leitura do texto vai nos ajudar a vermos a que tipo de predestinação a Bíblia se refere aqui, ó. Diz assim no verso 5: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então a predestinação de Deus é que todo aquele que aceita Jesus passe a ser filho de Deus, faça parte da família celestial. Mas aqui não está excluindo outros. Olha o verso 4, por exemplo. Aqui você vai entender mais ainda o que é predestinação no texto bíblico. Ó. Assim,
como nos escolheu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Veja, o que Ele predestina aqui? Quem vai ser salvo ou o tipo de caráter que o salvo vai ter? Analisa comigo, eu vou ler de novo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então veja, Deus predestina que quem aceitar a Jesus faça parte da família celestial, mas Ele não diz quem vai ser e quem não vai ser, no sentido de que eu gosto desse, com esse eu não vou com a cara. E no verso 4 diz que a predestinação envolve o caráter do salvo, porque Ele predestina o indivíduo para ser santo e irrepreensível. Então Ele não predestina quem vai ser salvo e quem vai se perder. Ele predestina que aquele que aceitar Jesus tenha um caráter santo e irrepreensível. Então a predestinação é do caráter, não é da pessoa em si, excluindo outras. Muito bom, muito bom. Olha só, essa aqui chegou pelo nosso SMS. A pergunta é a seguinte: por que vocês escondem das pessoas Mateus 15, 11 e falam em favor de não comer carne de porco? Nós estamos vivendo no tempo da graça e não no tempo da lei. Por que vocês escondem então Mateus 15, 11? Essa você vai ver já já, depois do intervalo. Já estamos de volta. Para você participar, mande a sua pergunta aí por SMS. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui. Você pode mandar pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. Participe, tire as suas dúvidas e vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. A pergunta em aberto aí é o seguinte: por que vocês escondem das pessoas Mateus 15, 11? Vamos lá ver o que está escrito em Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Falam em favor de comer carne de porco, só que nós estamos vivendo no tempo da graça e não no tempo da lei. Professor Leandro Quadros, por que você fala que não pode comer carne de porco aí e a Bíblia e Jesus está dizendo aqui que não é o que entra pela boca que contamina e sim o que sai? Como é que você explica? Vamos explicar, Tito, para o nosso telespectador. Veja, é você que fala que não é para comer carne de porco? Pelo contrário, nós vamos mostrar que é a Bíblia que fala isso. Opa, quero ver. Agora, o que acontece? Esse programa tem mais ou menos quanto tempo, Tito? 14 ou 15 anos? 14 anos. 14 anos. Nós não escondemos, meu irmão, esse texto, né? Nesses 14 anos do programa em português, mais ou menos uns 9 anos do programa em espanhol, nós já abordamos esse texto várias vezes, tá? Então nós não queremos esconder nada da palavra de Deus. Agora, o que eu quero fazer é lhe ajudar a entender este verso no seu contexto. Então, por exemplo, em Mateus 15, 11, Jesus disse realmente, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Veja, como é que nós vamos dar uma interpretação correta a um texto bíblico lendo só uma linha do que o autor, por exemplo, nos apresenta aqui? Ou um versículo, não tem como. Então vamos fazer uma pergunta para o texto. Algumas perguntas básicas. Com quem Jesus estava falando e sobre o quê? As duas perguntas. Se você encontrar as respostas a essas duas perguntas, você vai entender o texto e vai perceber que ele não está contradizendo as orientações dietéticas de Deus em Levítico 11. E não poderia realmente contradizer, né? Porque em Mateus 5,17, Jesus fala que ele não veio mudar nenhum tirar nenhum acento da lei de Moisés. Então ele não veio fazer isso, tá? Então vamos ver primeiramente com quem Jesus falou e sobre o quê. Mateus 15, 1 e 2. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Então já estamos identificando com quem ele falou. Isso é importante para sabermos o quê?
Existiam carnes imundas na mesa dos fariseus e escribas para Jesus estar tratando desse assunto com eles? Então aqui é uma primeira pista. E aí esses fariseus e escribas perguntaram, ó, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Aqui não diz, ó, por que transgridem os seus discípulos Levítico 11. A tradição dos anciãos. E qual era a tradição dos anciãos? Eram mandamentos orais, para explicar a Torá. Tá? Agora vamos ver qual era uma dessas tradições dos anciãos. Pois não lavam as mãos quando comem. Já começamos a identificar aqui sobre o que está sendo tratado. Primeiro, vemos que ele está falando com os fariseus e escribas. Segundo, estamos aprendendo aqui, vendo, que a questão é um mandamento que diz respeito a lavar as mãos quando come. Aqui a questão não é Levítico 11 ou carnes imundas. Eles estavam questionando Jesus do porquê que os seguidores dele não lavavam as mãos num ritual de purificação. Tá? E eles acreditavam que se você saísse na rua, por exemplo, entrasse em contato com um gentil ou qualquer outra coisa, e você encostasse em alguém ou em algo impuro e fosse pegar o seu alimento e comer, isso ia contaminar você moralmente e espiritualmente. Entendeu? Então Jesus está indo contra essa tradição do lavar as mãos em um ritual de purificação. E aí nesse contexto ele fala, não é o que entra pela boca, por você não ter lavado as mãos é que vai contaminar você, mas é o que sai de você. E aí no contexto ele fala furtos, prostituição, adultério e por aí vai. Essas coisas contaminam o homem. E aí o verso 20 mata a charada, ó. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Tá, aqui não diz o seguinte, essas coisas contaminam o homem, mas o comer carnes imundas não contamina. O texto não diz isso, meu irmão. O texto fala do comer ou não sem lavar as mãos. Então veja, não tem nada em Mateus 15 ou até mesmo em Marcos 7 que abone a ideia de que Levítico 11 foi abolido. Não tem nada, meu irmão. O fato de vivermos na graça em nada altera o fato de que a graça vai nos tornar pessoas cada vez melhores e em conformidade com os mandamentos de Deus. Continuaremos sendo pecadores, tá? Você e eu somos pecadores. Agora, a graça possibilita não sermos mais pecadeiros. Né? E lembre-se de Isaías 65, 13 e 4. Se naquele contexto comer carne de porco por parte do povo de Deus o irritava, por que não irrita mais? Não tem uma lógica. Uma prática que irritava a Deus no passado continua o irritando hoje. Não é? E lembremos, para finalizar, Jesus morreu na cruz para purificar pecadores. Ele não morreu na cruz para purificar porcos, lagosta, camarão, por exemplo. Muito bom, muito bom. Mas já que você estava falando na pergunta anterior sobre Jacó e Esaú, as perguntas começam a chegar aqui. Olha só a pergunta do Carlos Alberto. Qual a nação que surgiu de Esaú? Já que em Gênesis 25 fala que de Jacó e Esaú nasceriam duas nações. Quando a gente lê ali a história do nascimento dos meninos, né? O nascimento de Esaú e Jacó, no verso 23 de Gênesis 25, diz o seguinte, no seu ventre, Deus dizendo, né? No seu ventre há duas nações, você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro e o mais velho será dominado pelo mais moço. A gente consegue ter uma noção, professor, de qual foi o povo que surgiu de Esaú? Sim, ali no texto bíblico e na história nós vemos isso. Eu não vou entrar em detalhes porque isso é bem amplo, né? Mas foram os ismaelitas de onde também surgiram nossos irmãos muçulmanos, né? Então ali são dois povos que surgiram, tanto os israelitas por parte de Jacó e os muçulmanos, os que vieram depois, obviamente, a adotar o Islã,
são descendentes desse patriarca, diríamos assim. Então, por exemplo, você lê no Alcorão, né, que há a crença de que Ismael era o filho da promessa. Okay? E há uma crença no Alcorão, obviamente, de que a Bíblia judaico-cristã ela é distorcida. Mas você não vê no Alcorão um desrespeito, tá, para com aqueles que seguem a Bíblia. Bem interessante isso. Você vê no Alcorão, por exemplo, que Maomé ensinava a importância de respeitar o povo do livro. O livro é a Bíblia e o povo do livro, obviamente, são os judeus, são os cristãos e tudo mais, tá? Mas realmente tem esses dois povos. Hoje existem ainda conflitos entre eles, mas não é esse o propósito de Jesus, tá? Ali em Gálatas 3, 26 a 29, ali é dito que quando estamos em Cristo, não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, todos são em Cristo. Então, o melhor agente de unificação entre povos é a cruz. Por isso que nós cremos que quanto mais o evangelho atingir judeus e muçulmanos, todos vão se unir em torno da cruz. Muito bom. Agora tem mais uma perguntinha aqui pelo nosso SMS que chegou e olha que interessante. Sou Jefferson de Minas Gerais, sou católico e guardo o sábado. Se eu fizer uma compra pela internet e o vendedor estiver muito longe, o produto pode demorar vários dias para chegar e pode haver um sábado entre esses dias. Se a transportadora que transporta o produto está trabalhando no sábado, nesse caso eu devo evitar comprar pela internet? A transportadora vai estar trabalhando para mim? Olha aí, professor, a pergunta do nosso irmão Jefferson, né? É isso? Isso, Jefferson de Minas Gerais, obrigado pela sua participação, meu irmão. Como é que fica isso? As pessoas que, de repente, pode trazer alguma coisa que você comprou pela internet no sábado. Isso daí eu estou transgredindo a lei? Muito boa pergunta. Parabéns, olha, um irmão católico, né, que aprendeu sobre a santidade do domingo, observa o sábado, né? Parabéns, meu irmão. Você está colocando a Bíblia acima da tradição eclesiástica, né? Deus vai só te recompensar por isso, tá? Vai te abençoar por isso. Veja, realmente aqui em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, no quarto mandamento, que ensina-nos a observância do sábado, aqui é dito, por exemplo, no verso 9, que nem mesmo pessoas devem trabalhar para nós no sábado. Só que o que acontece? Há situações que você pode evitar e outras que são inevitáveis no mundo de pecado, até porque depende da escolha da outra pessoa. Então, por exemplo, você pode fazer uma compra na internet e calcular mais ou menos o prazo para que não chegue para você no sábado. Se acontecer de chegar por algum imprevisto, isso você não tem controle a respeito disso. É a transportadora que tem controle a respeito disso. Então, faça tudo o que estiver ao seu alcance para obedecer ao mandamento de Deus. E não depende exclusivamente de nós alguns detalhes, como por exemplo este de uma transportadora. Agora, se você calcula antes o tempo de chegada, né? Lógico, o imprevisto é uma outra história, né? Mas se você calcula com antecedência, você vai estar em harmonia aqui com o Êxodo 20, por exemplo, o verso 10, ó. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, se alguém não quer guardar o sábado, ou se alguém transgredir o sábado, que não seja por sua culpa. Ok, temos ainda mais uns minutinhos aqui. Olha, eu estou acompanhando aqui o Facebook, o pessoal assistindo e mandando perguntas. A pergunta do Antônio Oliveira é a seguinte. Eu gostaria de saber como fica a salvação dos judeus que não aceitam a Cristo como o Messias. Tenho bons amigos judeus, pelos quais tenho um carinho muito grande por eles. Se puderem me responder, eu agradeço. Como que é essa questão, professor? De fato, os judeus não aceitam Jesus como Messias? Realmente, né? O judeu, com exceção, obviamente, dos judeus messiânicos, né? E algum ou outro judeu não crê que Jesus é o Messias, né? Eles ainda esperam o Messias. Veja,
Aqui tem duas coisas para nós comentarmos brevemente, que isso aqui é muito amplo também, mas é importantíssimo, tá? Em primeiro lugar, realmente não tem um outro caminho de salvação que não seja Cristo. Tá? Em João 14,6 é dito o seguinte, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todos, pode colocar aqui todos com letras maiúsculas, todos os que estiverem no céu estarão graças ao sacrifício e aos méritos de Cristo. Não tem um segundo plano de salvação na Bíblia. Então isso tem que ficar bem claro. Ao mesmo tempo, isso não indica que Deus não tenha formas diferentes de revelar o seu plano de salvação para outras pessoas. Então, por exemplo, em Romanos 1,20 e no Salmo 19,1, é dito que Deus se revela pela natureza, para que a pessoa possa, de alguma forma, por meio da atuação do Espírito Santo na mente dela, entender que Deus existe, que existe um plano de salvação e que ele tem que aceitar esse plano. E aí o Espírito Santo é que vai conduzir essa pessoa na aceitação. Outra forma de Deus se revelar encontramos em Romanos 2, 14 e 15. Deus se revela pela lei moral implantada no coração. Hebreus 1, 1 e 2, ele se revela por Jesus. Daniel 2, Deus se revela por meio de sonhos. Eu sei de histórias de muçulmanos que Deus se revela a eles por meio de sonhos. Há muçulmanos se convertendo porque Jesus aparece para eles em sonhos. Então Deus tem várias formas de revelação. Agora, o meio de chegar ao céu, o único caminho é Cristo. Então o que acontece? Aquele judeu que viveu de acordo com a luz que teve, né? Porque Deus não abandona os seus filhos. Então aquele que viveu de acordo com a luz que teve e os insights que o Espírito Santo deu, né? A graça de Jesus o coloca no reino dos céus. Agora, se ele rejeitou realmente Jesus, ele não tem como ser salvo. Aqui eu não me refiro só ao judeu, qualquer pessoa. Tá? Qualquer pessoa que não aceitar Jesus não vai ter como ter salvação. Leia, por exemplo, Romanos 11, ali, 10 e 11. Você vê ali claramente que Deus não rejeitou o seu povo e que Deus, por meio da fé em Cristo, ele enxertou outros povos na videira que é Cristo. E aí ele fala que os rebeldes são cortados fora. Os galhos rebeldes, digamos assim, são cortados fora da videira. E aqueles que não faziam originalmente parte da linhagem do povo de Deus são enxertados. Então, tem que ter Jesus para ser salvo. Não tem outra maneira, não tem outra forma de chegar-se a Deus. Agora, Deus pode se revelar para um irmão judeu, ou para um pagão. Deus tem várias maneiras de se revelar. Mas a única estrada que leva ao céu realmente é Cristo. Não tem outra maneira. Muito bem, muito bem. A gente vai para mais um breve intervalo. Aproveite aí, mande a sua pergunta para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta e agora eu quero abrir esse bloco apresentando a você a Revista Esperança, que é o guia de estudo A Origem de Tudo. Um belo estudo sobre o criacionismo que você vai poder pedir agora se você quiser. É só ligar para 0 Operadora 12 2127 3121 e você vai solicitar este novo guia de estudo da Revista Esperança. Lembrando que esse aqui é um estudo que nós lançamos agora, esse final de semana, no Anjos em Ação. Se você acompanhou a programação aí, você pode ver um pouquinho do que é esse estudo. E você pode pedir agora, aqui no Na Mira da Verdade. Ligue 0 Operadora 12 2127 3121 e tenha na sua casa a Revista Esperança com o guia de estudo A Origem de Tudo. De onde viemos? Olha a Seri querendo falar aqui. Fica quieta aí você. Muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. E nós temos uma surpresa para você. Sabe quem escreveu esse guia de estudo? O pastor Michelson Borges. E ele está lá junto com o meu amigo, professor Leandro Quadros. Professor Leandro Quadros, quem está aí contigo, rapaz? Apresenta pra gente aí. Quero saber se é verdade, se ele veio aqui mesmo. Olha, temos alguém aqui no Na Mira da Verdade, é o Michelson Borges. O Michelson Borges, vou dizer para você quem ele é, mas eu quero cumprimentar aqui o Michelson. Michelson, muito obrigado, amigo, por você ter vindo participar conosco. E obrigado por você ter participado desse lançamento do curso aí.
Ô, professor, é um prazer estar com você aqui, falar para o seu público, prazer estar com o Tito também e a alegria de ter podido ajudar produzindo esse conteúdo. Vamos falar um pouquinho sobre esse curso, então. Fique à vontade, meu amigo. Obrigado. Não, mas obrigado. não, falar sobre esse curso não, meu amigo. Pode Não? sentar aí, professor Como que Michel. não? A partir de agora é o seguinte, meu irmão. Você veio aqui nesse programa e você sabe, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você escreveu o nosso curso bíblico aí, fique à vontade. Mas você vai estar na mira agora, meu irmão. Pronto. Professor, Mas eu achei que vai era só estar convidado. Então você tá na mira, rapaz. Agora o Michel está na mira da verdade. E olha, com certeza perguntas sobre essa questão sempre tem. Sempre chega aqui, eu recebo centenas de perguntas aqui no programa e olha só, eu separei já algumas sabendo que o professor Michelson estaria por aqui, então já separei umas perguntinhas para colocá-lo na mira. Você está disposto aí? Está pronto para responder mesmo, meu amigo? Tem que estar, né? Você sabe que o Michel, a gente já conhece de longa data, ele falou, quem sabe um dia eu vou estar lá na mira da verdade. E chegou esse dia, meu irmão. Muito bem, a primeira pergunta que eu quero colocar para você, já que esse estudo está relacionado com o criacionismo, né? A pergunta é a seguinte, se a gente pensar que ciência e religião, podemos dizer que são compatíveis, professor Michelson? E aí? Tito, acho que a melhor resposta para essa pergunta é voltar no tempo, né? Ao tempo dos pioneiros da ciência. Eu estou falando de Isaac Newton, Galileu Galilei, Copérnico, Blaise Pascal e outros muitos, que na verdade nos legaram esse método, foram os pioneiros no sentido de que eles descobriram a boa ciência e, curiosamente, a maior parte deles poderíamos classificá-los como criacionistas. Isaac Newton, por exemplo, escreveu mais sobre teologia do que sobre ótica, matemática, filosofia. Dedicou boa parte de sua vida para entender o juízo de Deus, a volta de Jesus. Galileu, também uma pessoa que cria em Deus, e eles entendiam que a Bíblia, inclusive, é autoritativa, que é a palavra de Deus inspirada, dada aos homens. Portanto, se os pioneiros da ciência conseguiram harmonizar a boa ciência com a boa teologia, por que não hoje também? Por que não faríamos o mesmo hoje também? Nós entendemos que Deus é o criador da ciência e também é o originador da Bíblia. Então, os dois, quando corretamente compreendidos, estão em plena harmonia. O que acontece é que, às vezes, as pessoas adotam ideias mais filosóficas ou hipóteses que posam de ciência e aí não conseguem harmonizar com a Bíblia. Obviamente que não, como é o caso do modelo da evolução. Ou então, partem de uma hermenêutica frágil, de uma interpretação bíblica equivocada e não conseguem harmonizar isso com a boa ciência. Repito, quando corretamente compreendidas, Bíblia e a boa ciência estão em harmonia. Nós temos exemplos recentes também, né, desse caso aí. Por exemplo, eu cito aqui duas pessoas, né, dois autores, inclusive. O Anthony Flew, autor do livro Um Ateu Garante Deus Existe, livro muito interessante. Inclusive, o professor já até tem citado ele aqui também, né, professor? Sim. Eu já vi que o professor Leandro lê coisas boas aí, que eu também partilho do mesmo gosto literário que ele tem, né? Então nós temos na biblioteca, eu acho que alguns títulos que se repetem aí, né, professor? Sim. E o Anthony Flew realmente escreveu um livro muito interessante, né? Muito interessante. Ele passou a vida defendendo o ateísmo, combatendo a religião, mas no fim ele teve a honestidade intelectual e a coragem de revisar tudo e com base no argumento cosmológico, que eu também abordo aqui na revista, ok? A origem de tudo, o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o Anthony Flew se converte. E ele era um ateu ferrenho. Combatia, Combatia muito, por muitos anos combateu, Exato. né, a religião. E outro caso é do Francis Collins, né? O Francis Collins. Não é exatamente um criacionista, mas veja... Mapeou o genoma humano, não é? Exatamente, ele dirigiu o projeto Genoma Humano por 10 anos. Ele inicia o projeto como ateu e termina como um cristão. E escreveu o livro A Linguagem de Deus. Então, não é só coisa do passado, século XVII, XVIII. Tem gente hoje também que quando abre a mente, abre o coração e começa a pesar as evidências, como dizia Aristóteles, né? Siga as evidências, levem aonde levar. Vão até o fim e tem percebido essa coerência que há, essa inter-relação que há entre a boa ciência e a boa teologia. Muito bem, e olha, muito interessante esse assunto do criacionismo, é algo que a gente tem que realmente bater firme nessa tecla, né? Porque é algo que hoje o mundo, parece que nós estamos na contramão de tudo, né? Hoje o mundo crê em
de outras formas de como que surgiu o ser humano, enfim. E uma pergunta que eu tenho aqui, que a gente pode colocar na mira aí para vocês, é o seguinte: será que a vida foi criada ou é um resultado do acaso? Porque isso é o que a gente mais vê hoje. Será que o Big Bang é que fez a vida surgir? Como é que vocês aí podem, quem sabe, trocar figurinhas e explicar essa questão? A vida foi criada ou é resultado do acaso? O Michelson está na mira da verdade. A única contribuição que eu vou dar aqui é lembrando, Michelson, de uma questão muito interessante que existe, a chamada complexidade redutível da vida. Fala para nós, Michelson, alguma coisa Já que você puxou isso aí, Leandro, é o seguinte, né? Michael Behe, né, que defendeu inicialmente esse argumento da complexidade irredutível. E ele faz uma comparação no livro A Caixa Preta de Darwin com a ratoeira. Então pensa numa ratoeira, você tem que ter ali alguns elementos básicos necessários, como uma base apropriada, madeira ou metal, uma mola, uma trava que segura o martelo que bate no pobre do rato, né? Então você tem que ter esses elementos mínimos. Se você tirar qualquer um desses elementos, a ratoeira não funciona. Não funciona. Simplesmente. No corpo humano, e de animais também, enfim, né? No corpo humano, nós temos vários sistemas de complexidade irredutível que deveriam funcionar bem desde o início, ou não estaríamos aqui conversando sobre esse assunto agora. Né? Por exemplo, existe um gene apenas que codifica a produção de espermatozoides, que é o gene Bowley. Se esse gene não existisse desde o início, e eu pergunto, por que ele existiria se a reprodução era assexuada de início? Realmente. Né? Por que existir alguma coisa que não era utilizada anteriormente? Se ele não existisse, não haveria produção de espermatozoides, não haveria vida, não haveria reprodução sexuada. E se ele se alterasse ao longo da suposta história evolutiva de supostos milhões de anos, a vida desandaria também. É o tipo de sistema que deveria estar pronto, disponível, a gente chama isso de antevidência, né? Deus ele já projeta as coisas para acontecer mesmo antes de elas existirem, né? Então, por exemplo, temos os sistemas de reparos do DNA. Antes mesmo de o pecado, é como o plano da salvação sobre o qual você já falou muitas vezes aqui. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não havia nem ser humano ainda, não havia muito menos pecado, mas Deus já havia feito um plano de contingência com sua antevidência bondosa. Assim também é com a vida e com a biologia. Deus estabeleceu sistemas, talvez até o sistema de defesa, por que não pensar assim, que estavam ali latentes, mas no momento que foram necessários, entraram em funcionamento. Né? Então, a complexidade irredutível, esse argumento mostra que os sistemas complexos dos quais dependemos para viver, eles tinham que estar funcionais, minimamente ali, para que a vida pudesse existir. E a gente não, e os evolucionistas, como eu já fui no passado e entendo disso um pouco, né? Os evolucionistas não pensam que a vida possa ter aparecido já complexa, funcional. Tudo vai acontecendo por etapas sucessivas, né? Do rudimentar para o mais complexo. E aí vem outra pergunta, que também tem que ver com design inteligente, que é a origem da informação. Cada célula tem mais ou menos 1,5 gigabytes de informação. É 1 bilhão de bits de informação. Né? Só para comparar, quando os americanos lançaram ao espaço aquela sonda Pioneer, que hoje está flutuando já no espaço distante, longe do sistema solar já, acabou a bateria, está solta por aí. Por orientação de um cientista ateu chamado Carl Sagan, colocaram uma placa de ouro nessa sonda, nessa nave, digamos assim, com algumas informações. Um casal humano, né, um homem e uma mulher ali, a localização da Terra no sistema solar, a localização de 14 pulsares, é quase que um mapa, um GPS. Para quê? Qual a intenção de colocar uma placa com essas informações que, se eu não me engano, eram 1.000 e poucos bits, apenas 1.300, 1.500 bits de informação? Na concepção deles, se um ET, alguma raça alienígena superior, aí, inteligente, encontrasse aquela placa, identificaria aquilo como uma evidência de quê? Design inteligente. Alguém fez. Mas com base em apenas 1.000 e poucos bits de informação? Pois é. E se eu olhar com um microscópio para uma célula e perceber que ela tem organelas tremendamente complexas, como a mitocôndria, que é uma usina de energia, temos ali o ribossomo, que costura aminoácidos para produzir proteínas, temos o núcleo com aquela informação de 1,5 gigabyte, não apenas 1.000 e poucos bits de informação, eu vou concluir pelo quê? Pelo acaso, então? Então, tem muita fé, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, já que você está nesse ponto aí. Será que a gente consegue dizer que existe evidência de um designer inteligente no corpo humano? Tito, é só olhar no espelho. Qualquer um de nós, né? É só pensar em funções, né, que nós
que o corpo desenvolve o tempo todo, né? Eu penso, por exemplo, isso aqui dizem que o mascote, um dos mascotes do design inteligente é a quinesina. É um robozinho molecular que caminha dentro da célula, levando, por exemplo, ele aloca ali uma vesícula de um lado para o outro da célula, ele leva, né? Isso ali. Então, são nanomáquinas moleculares ultramodernas e sofisticadas, mas não são tecnologia de ponta, porque existem há pelo menos uns 6 mil anos aí, né? Mais ou menos por aí, né? Então, o ser humano, o que ele faz basicamente é copiar aquilo que Deus fez. Deus não cobra nem copyright, né? Se cobrasse, a humanidade estava falida, né? Então, o que o ser humano faz é copiar, mas nem consegue igualar a eficiência desses sistemas, né? Tito, respondendo a sua pergunta, eu vejo isso o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Mais um, né? Vou pegar uma ameba. E essa informação vem de Richard Dawkins, que é um evolucionista ateu, para não dizer que eu estou sendo aqui tendencioso. O Richard Dawkins, se eu não me engano, no livro O Gene Egoísta, ele diz que uma ameba tem em seu núcleo tanta informação que daria para encher uma enciclopédia, como a antiga, aquela britânica, lembra? Você lembra que somos do tempo enormes, dela. A Barça ocupava um pedaço da estante, né? Então, uma Barça de informação zipada, encriptada e colocada no núcleo de uma ameba. Então, quando alguém vem para você e diz, uma simples forma de vida, esquece esse vocabulário. Quando a gente fala de vida, não existe simples. Não existe simples. Ela já é ultra complexa. Eu terminei recentemente uma pós-graduação em Biologia Molecular, numa faculdade secular, não é denominacional. E o meu TCC foi sobre a origem da vida. E a minha surpresa foi zero, ao constatar que ninguém tem a resposta para o surgimento, entre aspas, da vida a partir da não-vida. Eu pensei que depois de tantas décadas de pesquisas, alguém teria a resposta. Então, no meio acadêmico, entre os biólogos moleculares, bioquímicos, pessoal que lida com esse assunto, eles sabem. Não há resposta para esse mistério, né, tremendo que é a origem da vida. Tanto é que, por isso, está surgindo de novo com força aí a teoria da origem espacial da vida, a panspermia cósmica. Surgindo de novo. Não conseguimos resolver aqui o problema, então joga para fora a batata quente e se alguém perguntar, você vai dizer assim, como é que eu vou saber? Eu não estava lá para saber como surgiu a vida. Quer dizer, você cria um argumento, tautológico, né? Circular, né? Circular. Estamos aqui, por quê? Porque, não, a vida surgiu, por quê? Porque estamos aqui. E por que surgiu? Por que estamos aqui? Não há resposta. Veja, né? como o ser humano é a rebelião humana, né, Michelson? O indivíduo, ele quer tirar Deus de cena. Então, ao invés de ele admitir que existe uma outra possibilidade mais lógica, então ele vai reexplicar uma teoria, vai reformulá-la, diríamos assim, uma teoria antiga, para tentar continuar tirar Deus de cena. Leandro, recentemente o ex-diretor do Departamento de Astronomia de Harvard se saiu com essa. Eu publiquei lá no meu blog até, tem a notícia registrada, acho que fiz até um vídeo no meu canal. Ele disse o seguinte, olha, provavelmente a vida, o universo, foi criado no laboratório de uma raça superior. Olha. Não admitem o Deus Criador Todo-Poderoso, que é um conceito totalmente racional, né? Quando você analisa a primeira causa não causada, você vai por um caminho filosófico e chega ao Deus da Bíblia, que é um Deus transcendente, um Deus pessoal, um Deus infinito, né? Transcende o tempo, espaço e a matéria porque cria todos eles. Eles preferem abdicar dessa ideia, né, de um Deus Todo-Poderoso, mas adotam essa de que, não, o universo revela tanta complexidade que ele só pode ter sido feito num laboratório de uma raça superior. Veja que eles estão arranhando a verdade, mas eles dão um passo para trás porque não querem se comprometer com o Deus da Bíblia. Você me lembra, Michelson, de um título de um livro, né, que é muito conhecido, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Se você for para as evidências, você vai perceber que tem que ter mais fé, né, para ser ateu do que para crer que há uma causa não causada, né, de todas as coisas. Não tenho dúvida disso. Agora, o interessante é o seguinte, esse aqui é um programa que a gente defende a Bíblia, né? O objetivo desse programa é motivar você a estudar a Bíblia. Nós estamos aqui juntos respondendo perguntas, baseando-se na Bíblia, para a gente motivar e incentivar a todos, a nossa audiência, a estudar esse livro sagrado, que eu costumo dizer que é o nosso manual de sobrevivência. Mas já que a gente está falando de criacionismo e a Bíblia está completamente relacionada com isso, eu perguntaria para vocês aí, do ponto de vista da ciência e da história, a gente pode afirmar que a Bíblia é confiável? Ciência e história. Como é que fica? Professor Leandro, o programa é seu, vou deixar você começar. Não, vamos começar, mas aqui o professor hoje é o Michelson aqui para nós. A Bíblia pode ser confiável, professor? Veja, a Bíblia do ponto de vista
histórico, arqueológico, doutrinário, moral. A Bíblia é extremamente confiável, tá? Então, não existe nenhuma evidência arqueológica até hoje, né, Michel, que desmerecesse o texto bíblico. Muito pelo contrário. É o livro antigo, por exemplo, né, com o maior número de manuscritos que existe. Então, por exemplo, um crítico textual, né, que vai fazer uma reconstrução de um texto antigo, ele faz uma comparação entre diferentes manuscritos. De Platão, por exemplo, a humanidade tem umas 9 cópias. Mas ninguém questiona que foi Platão que escreveu. Só do Novo Testamento tem 5.700. E outra coisa, né, Leandro, a questão da proximidade dos fatos, né? 40, a história de Alexandre o Grande, se não me engano, começou a ser escrita 300 anos depois da morte dele. Agora, os evangelhos começam a ser escritos 30 anos depois da morte de Cristo, ou seja, havia muitas testemunhas oculares vivas no momento que foram escritos. E que poderiam desmentir os fatos. Você acha que Nicodemos, que tinha tudo a perder, né, porque era uma pessoa influente lá naquela sociedade, como um fariseu, deixaria que o nome dele constasse nesse livro inventado? Você acha que as autoridades judaicas e mesmo romanas não desmentiriam facilmente? Aliás, era só mostrar o corpo de Jesus, né? Você derrubava o cristianismo na base. Derrubava na base. Os evangelhos, e além disso, né, você já falou disso muitas vezes aqui no seu programa, né? A questão dos manuscritos do Mar Morto, né? Se a pessoa tinha alguma dúvida quanto às cópias, digamos que alguém dissesse assim, eu até posso admitir que o texto original era autêntico, mas e tantas cópias depois? Será que não se perdeu, né? Não se perdeu, alguém copiou errado? 1947, quando descobriram aqueles manuscritos lá em Qumran, né, no Mar Morto, naquelas montanhas, aquelas cavernas, resumindo a história, foi comprovado, né, materialmente que o texto, que a mensagem bíblica foi preservada de forma milagrosa. Então, se há um documento antigo realmente confiável, é a Bíblia. Em meu livro, aqui está na sua mesa, o História da Vida, tem um capítulo, Leandro, em que eu apresento o que eu chamo de antecipações científicas na Bíblia. Ótimo. Eu acho fantástico isso, né? Porque, por exemplo, Moisés escreveu o livro de Jó, e lá ele diz que Deus suspende a terra sobre o nada. Na cultura em que Moisés estava enfronhado ali, na cultura egípcia, né, ele deve ter aprendido na Universidade Federal do Egito que a terra não só era plana, e alguns hoje voltaram com essa ideia mirabolante, a ideia de que a terra era plana apoiada por colunas. Aí Moisés vai ali, escreve a Bíblia, né, começa a escrever a Bíblia e registra algo totalmente anticientífico para a época. Deus suspende a terra sobre o nada. Hoje a gente sabe que é um fato. É um fato, né? Ela está no vácuo, né, flutuando pelo vácuo ali. Já foi comprovado de maneira visual, Yuri Gagarin, os astronautas americanos, sondas e satélites e fotos. Estava na Bíblia há muito tempo. Outra, só para citar duas, quando Deus ele chama Abraão e estabelece o pacto da circuncisão com ele, ele diz, circuncide os meninos no 8º dia. Se Abraão perguntasse por quê, ia ser complicado explicar, porque não tinha a mínima noção do que é circulação sanguínea, do que é bioquímica, né? E hoje a gente sabe que ali, entre o 2º e o 5º, 6º dias de vida, a substância chamada protrombina está em níveis baixos na circulação. No 8º dia, e isso eu tenho referenciado no livro, tem as referências aí, artigos científicos, né? No 8º dia ela se eleva a 110%. Ou seja, é o melhor dia para uma cirurgia naqueles tempos sem recursos médicos, né? Então, estava na Bíblia há tanto tempo. Conta para nós como é que o nosso telespectador pode pedir esse curso. É isso mesmo, ó. Você pode solicitar essa revista Esperança aqui com o guia de estudo A Origem de Tudo, escrita pelo professor Michelson Borges. Agora, é só ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e você vai ter essa revista gratuitamente aí na sua casa. Aproveite agora, liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e peça a revista Esperança, A Origem de Tudo, com o professor Michelson Borges. Professores, obrigado aí pela participação de vocês. Leandro, a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, Michelson, por estar aqui com a gente, viu? Grande prazer. Um abraço. Obrigado, Tito. Obrigado, amigo Michelson. Deus te abençoe. E lembre-se, amigo telespectador, que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um grande abraço. Que você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.